Oi, pessoal. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for assistir. Então, esse vídeo aqui, ele se refere, deixa eu botar aqui, botei no lugar errado. Ele se refere a aquela transparência, né, daquele conteúdo sobre correntes elétricas e resistores, eletrodinâmica, tá? Eletrodinâmica. Então, eu vou dar uma passadinha aqui, alguns exercícios. A princípio, resolveu os exercícios que ficaram aí para trás, até para vocês terem o que corrigir e já deixar tudo certinho a partir ali do início de agosto, tá bem? Então, ele se refere a esse conteúdo aqui que nós trabalhamos, a gente conversou em sala de aula, tá? Circuitos, gráfico, que a gente fez lá, exercício tal, efeito Joule, e esse exercício aqui que vocês fizeram lá no caso, tranquilo? Então aqui respondendo aqui é falso verdadeiro, tranquilo e rapidinho, né? A corrente elétrica é medida em volts? Não, é medida em ampere. E ela é dada em, a unidade dela é o A. Então essa aqui é falso. A diferença de potencial elétrico é causada, a diferença de potencial elétrico é causada, é a causa, desculpa, causada não, é a causa da corrente elétrica? Sim, né? Porque a gente nós sempre trabalhamos que a diferença de potencial, o E, né? E ou U, como a gente estava trabalhando, né? Nada mais é do que a quantidade, é diretamente proporcional à corrente, à resistência e à corrente. Então isso aqui é a resistência, que é a carga, ou seja, o consumidor. E esse aqui é a diferença de potencial, e essas duas aqui são causa. E o efeito é a corrente. Quais são os efeitos da corrente? Luminoso, térmico, eletromagnético, o químico, visto que uma bateria ela não é um gerador, não é, ela é acumulador. E o efeito fisiológico, nada mais é do que choque elétrico. Show? Então essa aqui é verdadeira. A 3. O sentido convencional da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo? Não, essa aqui é falsa. Na realidade é o contrário. A convencional é do positivo para o negativo. Em um circuito fechado, a corrente elétrica pode fluir continuamente? Bom, isso aqui é bem intuitivo, né? Sim. O gerador elétrico converte energia elétrica em energia mecânica? Sim. E o gerador elétrico converte energia elétrica em energia mecânica. A corrente contínua, CC ou DC, muda de direção periodicamente? Não, ela é constante. Então, no momento que eu tenho a diferença potencial, a tensão em relação ao tempo, ela vai ser contínua. A AC ou a CA, que ela é alternada, né? Assim, né? Alternada. Então essa aqui é falsa. O efeito Joule e a conversão de energia elétrica. Desculpa. O efeito Joule é a conversão de energia elétrica em calor. Não é a conversão, tá?
não é a conversão. O efeito Joule descreve a conversão de energia elétrica em calor. Descreve, não é a conversão, ela descreve somente. Então aqui é falsa. 8. A intensidade de corrente elétrica é calculada pela fórmula IQT? Sim. Porque a corrente elétrica, que é essa corrente que a gente comentou aqui, ela é representada com a letra I, a intensidade de corrente. Na realidade, não é só corrente, né? É intensidade da corrente elétrica, por isso do I. Ela é, a gente sabe que é E sobre R. Porém, a intensidade corrente é a quantidade de carga que passa no tempo, ou seja, tempo. Ou seja, quantidade de coulombs por segundo. Coulombs por segundo nada mais é, isso é igual a ampere. Tá? Então aqui é verdadeira. A resistência elétrica é medida em ohms. A resistência elétrica é medida em ohms? Sim. A resistência elétrica é medida em ohms, é verdadeira. Então, a resistência elétrica, R, é dada em ohms, é representado pela letra grega. Então, a resistência elétrica é medida em ohms. O gráfico IT mostra a variação de resistência ao longo do tempo. A variação de resistência não é falsa. Nesse gráfico IT aqui, mostra a variação de resistência. O gráfico IT, se está mostrando a variação, ele mostra, na realidade ele mostra a variação da corrente elétrica, né? A variação CA, não a resistência IT. Se você mostra, falando da variação, ele mostra a variação da corrente. Né? Ela aqui I, ampere, e aqui I, QT em segundos. Ela mostra aqui corrente de pico positiva e corrente de pico negativa. Fechou? Então essa aqui é falsa. A 11. A corrente alternada é constante ao longo do tempo? Não. Falsa. A corrente alternada não é constante. É variável. 12. Para que haja corrente elétrica, é necessário um circuito aberto? Para que haja corrente elétrica, é necessário um circuito aberto? Então ele está dizendo aqui, ó. Não, é falso, o circuito está fechado, né? Então essa aqui é falsa. Essa afirmação está errada. Ó, para que haja corrente elétrica, é necessário um circuito aberto. Não, é necessário um circuito fechado. Então eu tenho aqui uma lâmpada, aqui um interruptor, aqui uma fonte, né? E aqui o circuito fechado. Se tiver aberto, tem corrente elétrica, corrente igual a zero. Fechei o circuito, corrente maior que zero. Show? Então é falso. O sentido real da corrente elétrica é o movimento dos elétrons do polo negativo para o polo positivo. O sentido real
dos elétrons do negativo para o positivo, verdadeiro. A lei de Ohm é expressa V igual a R vezes I, sim, ou U é R vezes I, ou até mesmo que a gente está usando R vezes I. Então aqui é verdadeira. O efeito Joule pode ser prejudicial para componentes eletrônicos se o calor gerado não for dissipado adequadamente? Certo. O calor, a gente vai ver, né? A gente, na realidade, já está vendo hoje em dia que a resistividade... Opa, deixa eu apagar aqui. Nós já estamos vendo que a resistividade do material, né, final, vamos dizer, com uma temperatura T, é diretamente proporcional à resistividade inicial, 1 mais alfa, que isso aqui depende da natureza do material, pela variação do tempo, a variação da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Simples assim. Resistores em série têm a mesma corrente passando por eles? Sim. A potência elétrica dissipada em um resistor é calculada pela fórmula. A potência elétrica dissipada em um resistor é calculada pela fórmula PI ao quadrado vezes R. Bom, a potência ela pode também ser calculada por E vezes I. Ela pode ser calculada também por E ao quadrado sobre R. E pode ser calculada PI ao quadrado sobre R. Né? Porque nós temos lá, lembra lá que a gente fez P é igual a E vezes I. E nós temos lá E é igual a R vezes I. Onde nós vamos ter P é igual a E vezes I ao quadrado, desculpa, vezes I. Então nós vamos ter igual a E vezes I ao quadrado. Opa, desculpa. Aqui não é E, aqui é R. Então E é R vezes I. Então vai dar I ao quadrado. Então eu posso calcular por aqui, posso calcular por aqui, posso calcular por aqui. Então é verdadeiro. Em um circuito paralelo, a tensão é a mesma em todos os componentes? Sim. Porque se nós temos aqui, mesmo sendo um capacitor, se ele está em paralelo, vai ser diferente, é claro, a capacitância total. Mas a tensão aplicada aqui vai ser a mesma. Isso aqui eu tenho V1, aqui vou ter V1, aqui vou ter V1, e aqui vou ter V1. Porque se aqui for positivo, aqui vai ser, aqui vai ser, aqui vai ser, e aqui vai ser. Se for um resistor, a mesma coisa. Se for um indutor, a mesma coisa e assim por diante. Então, é verdadeiro. A tensão, aqui na realidade é tensão elétrica, tá? É a mesma em todos os componentes, sim. A continuidade de corrente elétrica significa que ela pode ser interrompida em qualquer ponto do circuito? Claro. Né? Se eu tenho um circuito aqui, um resistor, por exemplo, eu estou aqui com o positivo A até o negativo B, aqui vai circular uma corrente I, porque eu tenho R1, R2, R3, independente se R1 for maior que R2 maior que R3, ou R1 igual a R2 igual a R3, ou R1 menor que R2 menor que R3, ou qualquer variação que for, se eu interrompo nesse ponto, para a corrente no circuito, né? Na continuidade, comentando no circuito sério, por exemplo, seria verdadeira essa questão. Um amperímetro é usado para medir a tensão elétrica? Não. Intensidade de corrente elétrica no circuito. Então essa aqui é falso. Fechou? Tem mais? Não, só isso. Então pessoal, essa aqui
era um circuito, era um que a gente estava desenvolvendo, que a gente fez naquela vez, tá? Aqui então está a primeira correção que a gente fez. Tranquilo? Até mais.